Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura, nesse início de semana para a gente repercutir os assuntos do final de semana, né? Do esporte, principalmente o Campeonato Brasileiro de Futebol, que está bem legal de acompanhar. Antes de apresentar nossos participantes de hoje, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de vídeo, ficar por dentro de quando vai ter vídeo novo aqui no Franguinho. E você, se puder, compartilhe esse link aí, avisa o pessoal, convida todo mundo para sentar na mesa com a gente, para comer o franguinho e para debater também. Deixa eu apresentar os participantes de hoje. Eu estou com o Lito Cavalcante e o Amalfi, o Ailton Amalfi, esse nosso compositor, esse nosso músico. Ô, Lito, você estava fazendo uma conta aí, né? Para a gente começar já falando do que aconteceu no fim de semana. O Inter está muito mais internacional do que nunca, é isso? Está cumprindo a vocação que o nome prevê, não é, Alê? É realmente bastante interessante. Mas olha a escalação inicial do Inter ontem. Rocher, Fabrício Bustos, Nico Hernandes, Gabriel Mercado e René. Johnny, Charles Aranguiz, Carlos de Penha, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valência. Desses aí, só tem 3 que nasceram em solo brasileiro. O René, o Alan Patrick e Wanderson. Quer dizer, a Premier League virou brincadeira junto do Internacional, né? Não, Mercosul total, né? Mercosul total. Aí tem chileno, tem uruguaio, tem argentino, tem tudo, né? Brasil, go home, né? Mas o que vocês acham disso? Isso é ruim? Isso é bom? Melhora o nível? Nada contra, absolutamente nada contra. Qualquer coisa que melhore o nível do futebol, eu sou a favor. Simplesmente achei interessante, insólito. Não é comum você ter um time no Brasil. Na Inglaterra, isso é mais do que usual. É você ter um time que é composto por 11 estrangeiros. Isso num país que já foi o país do futebol. Só lembrando, né, que o limite de estrangeiros em campo, ao mesmo tempo, mudou por uma reclamação do Rogério Ceni no São Paulo. O São Paulo conseguiu e a CBF conseguiu subir de 5 para 7. Então, 7 é o limite. O Inter não está sendo penalizado porque o Johnny Cardoso tem dupla cidadania. Então, isso ajudou o Internacional. E realmente, né, vira um time muito mais internacional. O que eu acho, Amalfi, é que é uma coisa de mercado, né? Tipo, a nossa moeda perante ao mercado sul-americano é um mercado forte, né? Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, né, principalmente, assim. E isso acaba atraindo como passagem para esses jogadores desses países que querem fazer um trajeto europeu e vão ganhar uma grana aqui, vai ter uma vitrine muito interessante, né? Confesso a vocês que dessa turma do Internacional eu lembro mais do Arangues, né, que jogou muito, saiu e voltou. E é o que você está falando, Alê. O Corinthians mirou no Matias Rojas, foi lá e não teve grande, mesmo com a situação financeira do Corinthians, ela não teve grande dificuldade. Foi lá e trouxe o cara. Então, eu acho que essa tendência, com a nossa moeda mais forte, até o Flamengo trouxe o Rossi também, né? Não teve grande dificuldade em trazer. Então, eu acho que a maré está para nós. Você vê que tem a Arrascaeta, você vê os grandes artilheiros, o Cano, o Caleri. A contribuição dos estrangeiros para o futebol brasileiro é histórica. Já é muito. Soares, né, Alito? Soares. Tanta gente aí de ponta, jogadores que só melhoram os times. Eu não tenho absolutamente nada contra. Sabe? Por que não abrir o mercado para os caras? Se você vai elevar a qualidade do espetáculo, por que não? E se você pensar hoje que a gente tem a competitividade, né, de contratação do mercado europeu e o mercado árabe, né, com um valor aquisitivo de mercado muito forte, que vai levar os principais nomes diretamente para esses lugares, né? Se você pensar assim, o craque da Argentina, o cara que é titular da seleção, que está na Argentina, ele não vai passar pelo Brasil, ele vai direto, né? Agora, o segundo cara, ele pode passar aqui e melhorar muito o futebol brasileiro. Só que não deu resultado, né? O jogo foi 0-0 contra o Bragantino. Não deu muita coisa nessa estreia. 0-0, amigo.
Ô, Lito, você sofreu muito ontem? Você achou que a vaca tinha ido pro brejo ontem? Olha, eu achei que ela estava inteiramente atolada, até os chifres, até o 35º minuto do segundo tempo. De repente, o Botafogo ressurgiu, voltou a ser o Botafogo combativo e eficiente, porque o Botafogo sentiu muita falta do Eduardo. Muita, muita. Mas depois, com as substituições no intervalo, no meio tempo, voltou a ser um time mais organizado, Tiquinho voltou a mostrar a sua eficiência, um belíssimo lançamento do Marçal, do Janderson. Então, acho que o time voltou a ser o Botafogo. Eu queria perguntar a vocês, é impressão minha ou essa simpatia pela campanha do Botafogo está crescendo rodada a rodada? Depende do time pelo qual você torce, né? No Rio de Janeiro tem uma legião rubro-negra secando. Sim. Pois é. Esses dias na transmissão da Paramount. Lá no Sul, o Grêmio. Depende, se você está lá embaixo, na tabela, você é a favor, é simpático. É o time que veio da segunda divisão. Eu digo assim, as pessoas que não têm essa rivalidade, coisa sanguínea, vou torcer contra. Não, eu não sei, eu tenho sentido que todo mundo que eu converso está gostando dessa campanha do Botafogo. É que você está em São Paulo, né, Malfo? Vamos ser sinceros, né? Você está em São Paulo, os botafoguenses que você encontra é o Lito, o Toné, que está nos bastidores aí, mais ninguém, assim, porque você não está no centro deles. Eu até fiz um comentário no jogo da Paramount, que era mais ou menos o que o Amalfi está falando. Eu acho que tem uma simpatia, assim, fora do Rio de Janeiro, né, longe dos rivais. Ô, Lito, sabe uma coisa que eu vou alertar você? Eu fiz o jogo no Botafogo lá e eu vi os bastidores, né, de gente que trabalha, que torce pelo Botafogo. O John Textor, que maravilha de entrevista que você fez. Que maravilha, né? É um cara sensacional. Eu achei muito bacana mesmo. Me surpreendi positivamente, assim, 1000%. Lito, acho que é a primeira vez na história que a gente vê um líder do Campeonato Brasileiro com 3 técnicos diferentes antes do primeiro turno acabar. Né? O time está bem, troca técnico. O time está bem, trocou o técnico. O Caçapa veio tampar um buraco, perdeu o Luiz Castro e chegou o Bruno Lages. Cara, é evidente que o medo do torcedor não muda nada, deixa do jeitinho que tá funcionando. Eu até perguntei para um dos jogadores, se chegaram a falar com o Luiz Castro, assim, professor, não precisa mudar muito, não, deixa a gente fazer o que a gente estava fazendo. Só que os jogadores são muito tímidos, né? Alguns jogadores são muito jovens, tem até dificuldade de comunicação, assim, por nervosismo ainda, no time do Botafogo. E, obviamente, que eles não vão falar com o técnico, eles não têm esse estofo para ir falar com o técnico. Mas é um problema, porque o que eu escutei, assim, o pessoal fala assim, gente de dentro do Botafogo, tá? Assim, o time em si, se você pegar, ele é limitado, mas ele criou uma força coletiva. Então, é um time bom que foi montado com o Luiz Castro. Veio o Caçapa, ele sabia que ia ficar pouco tempo, mexeu o mínimo possível, tal. Agora vem o Bruno Lages, cara, ele vai mexer, ele vai colocar, porque todo técnico é vaidoso. Vai que colocar a carinha dele ali. Aí que está o perigo. Entendeu? Aí de mudar uma coisa que está funcionando ou tentar desarrumar uma coisa que não está já funcionando bem, podia melhorar e piora, sabe? Esse que é o risco, eu acho. Porque eu acho que não vai perder o campeonato. Eu acho que já criou uma margem de segurança muito grande. Você vê que ontem foi o terceiro pior resultado do Botafogo, tem duas derrotas anteriores, o primeiro empate, ele tem 11 pontos de vantagem, quer dizer, criou aí um colchão muito, muito grande. Agora, não tem dúvida, Alê, não tem dúvida que todo técnico vai mexer. Agora, você pegar o Bruno Lage, que é um técnico com um currículo vitorioso, parece ser uma pessoa bastante inteligente, já teve contato com o Luiz Castro, conversou com o Caçapa, então ele sabe mais ou menos, e não sei se você reparou, como não é a presença, mas a presença ativa do Lúcio Flávio, que é o banco de dados que todo técnico recorre ali. Ele que conhece todos os jogadores, é o técnico do time B, então todos eles estão ouvindo o Lúcio Flávio. Então vamos ver, eu acho que ele vai fazer mudanças, mas eu acho que ele tem capacidade para fazer as mudanças certas. Quer dizer, eu acho e eu torço para que aconteça isso. Bom, e agora, né, falando de outro jogo da rodada, o Vasco da Gama jogou em casa, de portões fechados, assim como o Santos, mas não conseguiu nenhum ponto a Malfi. Conseguiu perder para o Atlético Paranaense 2-0. E é o lanterna do campeonato, né?
Então, são 16 rodadas, né? Foram 16 rodadas disputadas. 16 rodadas e são 48 pontos, não é isso? 48. O Vasco tem 9 pontos. Eu acho que o Vasco está condenado a descer pela quarta vez? Seria a quarta vez. Aqui Agora está um jogo atrasado, o que não mudaria muito, mas vamos dizer que se ele consiga uma vitória nesse jogo atrasado, já pode subir aí para 18º. Agora, tem um fator aí a favor do Vasco, que é a estreia de um bom técnico, um novo técnico. E eu não sei se vocês viram o jogo do Vasco ontem, eu não vi todo, eu vi alguns relances, mas eu vi um Vasco de uma combatividade que gostei de ver. Mas é aquele negócio, assim, isso aí é a crônica anunciada de um time que vai rebaixar. Joga, chuta, a bola bate na trave, a bola não entra, vai lá, olha, o outro time vai lá, dá 2 chutes no gol, faz o gol. É isso. Tipo assim, é uma carga, assim, e sem torcida, assim. Enfim, a situação do Vasco é bem, bem complicada. Eu estou olhando aqui a tabela do campeonato, né? E o Grêmio, né, que é o segundo colocado, também tem um jogo a menos, né? Tem 15 jogos, falta o jogo contra o Corinthians. O Palmeiras, que venceu na rodada, entrou no G4. Tem o Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras no G4. O Atlético Paranaense, o São Paulo e o Fluminense estão aí 3 pontos e 2 pontos atrás do G4. Mas depois o Fluminense ainda joga hoje. Isso, exatamente. O Fluminense ainda vai jogar fora de casa contra o Curitiba, que vem de vitória no campeonato. É o antepenúltimo, é o 18º colocado. E o Fluminense, se vencer, ele vai a 28 pontos e, deixa eu ver o número de vitórias aqui, ele vai empatar, vai passar o Palmeiras o número de vitórias, assume a 4ª colocação. Eu acho que a briga tá ali, né? Se alguém pensar assim, eu acho que pelo título, eu acho que a distância está muito grande, assim, para o Botafogo, para a gente pensar que o Botafogo vai perder pelo desempenho. Você tem receio de alguém que possa incomodar o Botafogo, Lito? Olha, eu tinha um receio maior do Grêmio do Luís Soares. Mas parece que essa carruagem está virando abóbora, né? A situação lá está realmente atingindo um nível de insuportabilidade que até o Renato Gaúcho fez um desabafo ontem na coletiva depois do jogo que ele ganhou. Quer dizer, ele tinha tudo para estar alegre, para estar contente, ganhar do Atlético Mineiro. Ele mudou de assunto, ele falou outras coisas. Então, é uma situação que pode estragar o clima do Grêmio. Agora, não é só Luizito Soares. O Grêmio é um time forte. Eu acho que quem corre ali com força, principal, eu vejo o Grêmio. E o Renato falou um negócio pesado ontem, né? Quando o Luís Soares quiser jogar, ele vem falar comigo. E já tinha falado isso antes, logo no começo. Já tinha. E o Flamengo patinou 2 vezes, né? 2 empates, quase perdeu, se afastou mais um pouquinho. E com relação ao Vasco, rapidinho, é que o Vasco, vamos supor que ele ganhe, mas os times estão se desgarrando. O Curitiba já está jogando melhor, o Goiás está jogando melhor, o Cuiabá está com 22 pontos. Não adianta só o Vasco ganhar, os outros têm que perder, e os outros não estão perdendo. Vamos ver o que acontece. Realmente vamos ver o que acontece. Agora, Palmeiras quebrou aquela fase, né, de 5 jogos sem vitória, Palmeiras embalado. Aquilo que o Abel falou, que as propostas que vieram lá do mundo árabe mexeram com a cabeça de muita gente, ele, de certa forma, até deu a entender que mexeu, inclusive, com a dele, mas isso é uma onda que passa, né? Isso é uma coisa que vai ficando para trás, e o Palmeiras é o time que tem sempre que tomar cuidado. Agora, o que não ajuda, mas não ajuda mesmo, é você ver uma torcida que não tem acesso a nada, não tem acesso a uma planilha, não sabe o que acontece no departamento médico, não tem contato com os jogadores, se juntar uma multidão na porta do Palmeiras para chamar a Leila de incompetente, porque não traz jogador, mas mantém os jogadores que estão aí, que estão sendo assediados. Isso eles não estão vendo. Quer dizer, e aquilo que o Alê falou, o Santos, como jogou solto, como jogou alegre, como está sendo positivo para o futebol, para a qualidade do futebol do Santos, jogar sem torcida. Torcida até que ponto ajuda? Ajudaria ontem no 2-0, mas no 2-1 jogaria contra, no 2-2 quebraria o estádio.
Pois é, eu escuto os jogadores dizerem que a torcida hoje em dia, porque os caras estão tão acostumados a jogar, né? Muito, que a torcida é influente no time da casa, né? Por causa da motivação. Contra, não atrapalha em nada. Só que assim, a torcida na casa contra é a que piora, atrapalha. Só para a gente fechar o assunto do futebol masculino, que eu queria falar do futebol feminino, que estreou com vitória diante do Panamá na Copa do Mundo Feminino de 4-0, para a gente falar rapidão de Copa do Brasil, né? Porque amanhã a gente vai ter esses confrontos interessantes, né? A gente vai ter um majestoso, né? Corinthians e São Paulo, o Corinthians joga em casa, e vai ter um Grêmio e Flamengo, né? O primeiro jogo é onde desse confronto? Já vou ver aqui. É em Porto Alegre. Em Porto Alegre. É em Grêmio. Grêmio e Flamengo. O que você vê desses confrontos, Amal? Tem algum favorito antes da bola rolar para você? Olha, o Corinthians melhorou muito, né? Melhorou muito e parece que amanhã joga com o time principal, não com o time alternativo. Eu não vejo assim, nesse confronto, eu vejo um equilíbrio maior do que no outro, que eu acho que o Flamengo é favorito no outro. Eu acho que tá, vamos dizer, 50-50 no Corinthians e 60-40 para o Flamengo no outro confronto. Mas eu acho que vão ser 2 jogaços, 4, né? 4 jogaços. Uhum. E periga de ser resolvido tudo nos pênaltis, que a Copa do Brasil é sensacional. E olho no Matias Rojas, né? Porque o que esse cara joga... Ele é dúvida, Lito. Ele torceu o tornozelo. Ele torceu o tornozelo no jogo contra o Bahia no sábado. Sozinho. Mas estava sendo avaliado, né? Não falaram muito com qual o grau de lesão e tal. Talvez hoje a gente fique sabendo. Também, se você lembrar que é o Luxemburgo, o técnico do time, né? Mesmo se ele tiver ok, vão falar até a última hora que ele não vai poder jogar para criar aquele mistério, eu acho. Agora, pena o Moscardo aí ter essa apendicite, né? Porque era um garoto que contribuiu muito também. Roger Guedes, eu acho que o Corinthians está com muita chance aí nessa Copa Sul-Americana. Sem dúvida, o crescimento do time no último mês, inacreditável. Agora, Flamengo, o grande inimigo do Flamengo é o Flamengo, né? O timezinho confuso. Vamos ver o que vai acontecer, mas promete muito esses 2 jogos, ou esses 4 jogos. A Copa do Brasil tem que colocar muitos fatores para a gente discutir. Copa do Brasil, desculpa, eu chamei de Copa Sul-Americana. A questão de... Porque é um mata-mata, as forças se equilibram, né? Mesmo você tendo um time melhor, o time de menor condição naquele momento pode se agigantar e buscar um resultado. As condições, né? Porque um jogo é agora, o outro jogo daqui 3 semanas, tudo pode mudar em 3 semanas, né? A gente vive em clubes que são... como é que fala de pólvora? O que é de pólvora mesmo? Paiol de pólvora, né? Paiol de pólvora. Que pode explodir a qualquer momento com uma notícia e tudo pode mudar. Sim, eu acho que o primeiro jogo tem muita cara de empate nas 2 partidas. E eu vejo São Paulo favorito pelo que tem jogado no momento, né, na temporada, melhor que o Corinthians. E eu acho que o Grêmio está melhor que o Flamengo. Só que como o Flamengo decide em casa, eu acho que a chance do Flamengo passar é bem grande. Vamos falar do futebol feminino? Vocês acompanharam o jogo que aconteceu, né, agora há pouco? Sim. E aí, o que você achou, Mal? Um adversário fraco, mas o Brasil fez o que tinha que fazer. Um adversário fraco, você ganha de 4-0. Entendeu? Não teve dificuldade, não teve nenhum perigo de gol. Foi lá, o adversário é fraco, eu não tenho nada a ver com isso, vou ganhar. Ganhou de 4-0. Agora vai pegar a França, que o sarrafo sobe muito. Animador no começo. Eu vi um time bem fluido, jogando uma bela bola. Concordo plenamente, Amalfi jogou contra um time fraco, mas fez o que times fortes fazem como time fraco. E jogou bem. Acho que foi uma ótima estreia, uma estreia que levanta a confiança e que intimida quem vem pela frente. Agora, não tenho a menor ideia de como é a França no futebol feminino. Vocês sabem? É uma das melhores do mundo, porque tem uma liga muito forte, né? Só que é um time que está passando por uma renovação, profissionalizou algumas coisas e tal. E, se não me engano, perdeu na estreia. Não, empatou com a Jamaica. Né? Empatou com quem? Com a Jamaica. Que não é nenhuma potência, assim. E a França, eu acho que fez a final da última Copa, né? Foi França e Estados Unidos, né? Vou dar uma checada aqui que não fala bobagem. Eu acho assim que é uma geração da seleção brasileira muito forte
pelo crescimento do futebol feminino, principalmente dentro do Brasil, com jogadoras jogando fora, muito mais do que antes, então já com uma experiência internacional. Eu sempre falo isso aqui, acho que eu já falei da outra vez, assim, a preocupação é da obrigação de ter que ganhar para dar uma resposta, e isso que pode atrapalhar, né? A questão emocional. Se o time conseguir jogar friamente e tal, se divertir mais em campo, né? Claro, com responsabilidade, eu acho que o time pode ir bem longe aí na Copa do Mundo. Eu acho que chegar à semifinal já seria uma grande coisa para a seleção brasileira. Evidentemente, chegar à final e conquistar seria fantástico. Mas acho que tem que pensar, né? Não só jogo a jogo, mas etapa a etapa, né? Passar da primeira fase, passar das oitavas, passar das quartas e chegar à semifinal, que acho que seria já um avanço muito grande para a seleção. E tudo depende também. Hoje começou muito bem, foi animador. Acho que o Brasil vai classificar do chaveamento, porque se o Brasil pegar um time europeu forte na segunda fase, pode se complicar, mas eu acho que tem time. Gostei muito de ver também. Você parece que tem a dedo da técnica ali. Gostei muito de ver as laterais jogando, sempre no ataque. Achei um time agressivo, muito legal de se ver o jogo hoje. Só para dar a informação corretinha, a última Copa do Mundo foi disputada na França em 2019 e a final foi entre Estados Unidos e Holanda. Os Estados Unidos venceram por 2-0. Os Estados Unidos conquistou o tetracampeonato, que é uma potência, né? É um time que tem muito material humano, né? Futebol, lá, o esporte em si todo. Tem muita gente que pratica, porque quer chegar à universidade, vê aquilo como uma condição social importante, além de saudável, e tem muita gente que pratica. Amigos, é isso, né? Acho que passamos por tudo, né? Queria dar parabéns para você. Para a gente fechar, Malfi, eu lembrei dessa, que eu queria te falar sobre o Botafogo. Para a gente encerrar, né, Lito? Acho que o Lito vai gostar. Você, como nosso diretor musical, eu queria que você fizesse uma crítica, né, uma análise da música do Segovinha. O Segovinha, é maravilhoso. Joga bola. Aquela. Vai driblar você também, Segovinha. Até agora não fez nenhum gol, mas a trilha sonora é espetacular, né? Mas já deu gol. Olha só o torcedor, olha o torcedor. O cara tem música, fez acho que 11 jogos pelo time, virou um ídolo que nunca fez um gol. Deixa, né? É só com o Botafogo mesmo. Amigos, vocês esqueceram da grande máxima do Cláudio Coutinho. O gol é um detalhe. O gol é um detalhe. Essa canção é uma canção que a gente fala agora danou-se, né? Porque eu vou ficar com ela o dia inteiro na cabeça. É a canção Chiclete. E quando a canção é chiclete, é porque ela é eficiente, ela está cumprindo o papel dela. Show de bola. Amigos, muito obrigado aqui por estar com a gente, tá? Obrigadão mesmo. E a você que chegou até o final desse vídeo, não esqueça, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. É praticamente você na nossa mesa aqui, para a gente degustar um franguinho, né? Bibiricar alguma coisa. Às vezes a gente tá apimentado, mas hoje acho que a gente estava num franguinho mais com sabor delicado, mais agridoce. Agridoce. É uma delícia. Valeu, tchau então. Até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.